Olá meninas, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer uma bonequinha de pano para iniciante. Deixei tudo bem colorido, que é para provar para vocês que com um molde você pode fazer aí bonequinhas diferentes, mudando a cor do vestido, a cor do cabelo, soltando a criatividade, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí no seu ateliê. E o que é melhor, gente, moldes gratuitos, isso mesmo. Todos os moldes estarão disponíveis num link aqui na descrição do vídeo. E a única coisa que eu peço para vocês é que deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, porque isso me ajuda muito e me incentiva a trazer novos projetos para vocês. Então, se você quiser aprender a fazer essa bonequinha, é só ficar comigo até o final do vídeo. E agora, vem comigo costurar. Bom, gente, aqui eu vou começar pelo corpo da boneca. Tenho o tecido de algodão cru dobrado para fazer o corpo. E aqui posicionei o molde da perninha. Depois eu risquei utilizando a caneta fantasminha. Essa caneta, ela apaga com o calor do ferro, então você vai riscar sobre o tecido usando o molde e depois vai cortar ao redor do risco, tá? E aqui você vai iniciar a costura nessa parte de cima, olha só. Com retrocesso, vai seguindo a costura em cima do risco e para aqui com retrocesso novamente. Depois pula para cá, faz retrocesso e segue até aqui, tá bom? Então ficou costurada. A abertura fica aqui atrás da perninha, para depois a gente encher com a fibra. E aqui em cima também vai ficar aberto, para facilitar na hora de embutir as pernas no corpo, tá bom? Então, são perninhas embutidas que a gente vai fazer. Agora que já riscou, é só passar o ferro para apagar o risco da canetinha e depois desvirar, tá bom? Desvira, porém, você não vai encher com a fibra agora. Desvira e reserva, fica assim, ó. A abertura tá aqui atrás. E agora, nós vamos reservar. Depois, você vai fazer a cabeça. Coloca o tecido dobrado, põe o molde sobre o tecido e risca. Depois, você vai costurar em cima do risco, com retrocesso no começo e no final, fechando tudo isso aqui com uma costura. Depois, é só você descosturar aqui, ó, apenas em uma parte do tecido. Do outro lado tá inteiro. E vai desvirar. Depois que desvirar, preenche com a fibra e fecha a abertura com os pontinhos, fazendo uma costura comum mesmo. Aí reserva para depois a gente fazer a pintura. E aqui no braço, a gente faz da mesma forma. Dobra o tecido, coloca o molde, risca, costura em cima do risco, a abertura fica aqui atrás do braço. Então, iniciei aqui com retrocesso, fui seguindo a costura em cima do risco e finalizei aqui. Já posso passar o ferro para apagar a marca da caneta e vou desvirar por essa abertura. Depois, preenche com a fibra, fecha a abertura com uma costurinha simples e o bracinho tá pronto. E para fazer o corpo, nós vamos dobrar o tecido, posicionar o molde e vamos riscar para depois encaixar as perninhas e costurar. Então, aqui tá riscado, vou tirar os alfinetes e vou posicionar as perninhas. Aqui ficou a abertura, nós vamos preencher depois com a fibra. Você vai abrir a perninha dessa forma e depois vai encaixar aqui, ó. Essa é a frente da perna. Você vai encaixar dessa forma. Aqui também. Abre a perninha e vai encaixar
aqui, uma do lado da outra. Depois, você vai dobrar para facilitar na hora da costura. E vai sobrepor usando essa outra parte aqui. E é só alfinetar para fazer uma costura de segurança só para prender as pernas e não atrapalhar. Agora é só ir para a máquina fazer uma costura de segurança aqui na base, que é para garantir que elas não saiam do lugar, e depois a gente finaliza fazendo a costura do restante do corpo. Já fiz a costura aqui na base, agora a gente abre e dobra as perninhas para não atrapalhar na hora de fechar toda essa parte com uma costura. Então, eu dobro, venho aqui, cubro e uso alfinetes para facilitar na hora de fechar. Agora, é só fazer uma costura aqui com retrocesso, vou seguindo e passo por cima aqui da costura de segurança e finalizo aqui do outro lado e vai ficar a abertura no pescoço, tá bom? Então, vou costurar tudo isso aqui e depois é só desvirar para poder preencher com a fibra. Já costurei, agora é só desvirar pela abertura do pescoço. Bom, já desvirei tudo e aqui atrás ficaram as aberturas das pernas, é por onde a gente vai encher com a fibra, e aqui também, tá? Só uma dica, na hora de preencher as perninhas com a fibra, lembra de deixar uma folga aqui na parte de cima, porque se você preencher bastante aqui na parte superior, ela não vai conseguir sentar. Então, a parte de cima do corpo pode preencher com a fibra, deixa ela bem gordinha. E aqui na parte das pernas, você vai preenchendo com bastante fibra e na medida que for subindo, você põe menos fibra para ela ficar com a perninha mais maleável e conseguir sentar, ok? Vou preencher e volto já já para a gente continuar. Depois que preencher com a fibra, é só fechar as aberturas com uma costurinha simples, usando a agulha comum mesmo, tá bom? Agora que o corpinho já está preenchido com a fibra, fechei as aberturas com uma costura e agora é só costurar os braços. Estou usando aqui uma agulha para boneca de pano, ela é bem grande, então dá para costurar os dois bracinhos ao mesmo tempo com essa agulha, bem prática. Mas se não tiver, faz com agulha comum e costura um bracinho de cada vez. Aqui eu tô usando a linha 10. E agora é só dar um nozinho nas pontas para começar a costura. Eu vou pegar aqui o bracinho, furar na parte interna do braço. E vou iniciar a costura. Vou furar aqui na parte de trás. E vou passar para o outro lado, me certificando de que tá tudo bem alinhado, ó. Agora é só puxar. E fazer um furinho na parte interna do outro braço.
Dessa forma, a gente consegue encaixar e costurar os dois braços ao mesmo tempo. Agora, vou fazer um furinho aqui. Para sair desse lado. E entrar no primeiro furo aqui, ó, dessa parte interna. E puxar. Agora, gente, vocês vão reforçar essa costura passando pelos mesmos furos que você fez. Então, entra e sai nos mesmos furinhos e vai atravessando só para deixar essa costura reforçada. Ó, vou sair aqui do outro lado, no mesmo furo que foi feito, e vou fazendo isso até sentir que a costura tá reforçada, que tá tudo bem costurado. Aí é só finalizar arrematando a costura. Então, aqui não tem segredo, é só ir costurando para lá e para cá, entrando e saindo nos mesmos furos que foram feitos, para não ficar uma costura bagunçada. Vou entrar aqui nesse furo, só que dessa vez eu não vou atravessar. Eu vou finalizar essa costura, passo aqui por baixo. E agora vou finalizar dessa forma. Eu gosto de dar mais alguns nós aqui embaixo do braço, só por segurança. E agora vou colocar a agulha assim, ó, dentro do corpinho dela para atravessar. Só para essas pontinhas não ficarem expostas. Pronto. Aí as pontas ficam dentro do corpinho, tá? Finalizei e agora nós vamos costurar a cabecinha na frente do pescoço. É assim que eu faço. Posiciono, olha só. Vou costurando aqui, ó, unindo a cabeça ao pescoço, tá? E faço isso várias vezes para poder garantir que a costura fique reforçada e o pescoço fique firme, tá? Então, é assim que eu faço. Coloco a cabecinha na frente do pescoço e faço uma costura aqui atrás.
Ok, pessoal, agora que já está costurado o pescoço, a cabeça, o próximo passo é fazer os risquinhos no rosto da boneca. Para isso, você vai precisar de uma fita métrica. Isso vai ajudar na hora de fazer os primeiros riscos. E aqui eu vou colocar na parte da costura e de baixo para cima a gente marca, ó, marca 1,5 centímetro, tá? E faz um pontinho. Um 1,5 centímetro e faz um ponto, tá bom? Aqui a gente vai fazer a boquinha da boneca. E é uma boquinha bem simples, tá? É um risco assim, ó, vai subindo. Se quiser, pode fazer um tracinho nos cantinhos da boca. E agora, de baixo para cima, a gente marca 1 centímetro. Ó, da boquinha para cima, a gente marca 1 centímetro, faz um ponto. E aqui será o nariz. E o risco também, muito simples, que é para qualquer iniciante fazer sem medo. Ó, simples. Não é um nariz complicado, é uma bonequinha com traços bem fáceis, bem simples. Ó, tá pronto o nariz. Da boca para cima, marquei 1 centímetro e fiz esse risquinho arredondado. Já temos a boca e o nariz, e agora meio centímetro acima. Olha, vou marcar aqui para vocês verem. Meio centímetro acima, você vai fazer um pontinho não com a caneta, mas pode ser com um lápis, porque a gente precisa apagar isso depois. Olha só, meio centímetro acima, marquei. E desse ponto, a gente vai marcar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro para o lado, 1 centímetro para o outro, para fazer os olhos da boneca, tá? Então, a gente vai posicionar aqui o molde para fazer o olhinho dela, bem simples, redondinho. Mas se você quiser fazer um olhinho oval, fica à vontade. Vocês vão ter acesso ao molde, olha só como é pequeno. Quando imprimir, você vai recortar e, de preferência, transferir, riscar, no caso, ou no acetato ou no papel craft com a gramatura maior, para que fique um molde bem firme, tá? Então, aqui eu passei para o papel craft, vou posicionar aqui do lado. E com a caneta Micron vou fazer o risquinho. Se você não tiver a caneta Micron, faça o risco com um lápis e depois você preenche usando a tinta de tecido, tá bom? Mas com a caneta fica até mais fácil. Bom, aqui posicionei, vou riscar. Tá pronto o primeiro olhinho, o risco dele, né? Para depois preencher com a tinta de tecido. Do outro lado, eu posiciono o molde e risco novamente. Tá aqui, gente. Os primeiros riscos já foram feitos e agora a gente vai fazer alguns detalhes para deixar
esse rostinho mais charmoso, começando aqui pelos cílios na parte de baixo. Olha só, vou puxar um aqui, outro aqui do outro lado da mesma forma. Agora, a gente vai fazer um arco bem aqui na parte de cima do olho. Ó, bem de leve, a gente faz um arco e já vai puxando aqui para o lado para formar o cílio. Tá bom? Vai subindo aqui, depois desce um pouquinho, aí faz mais um e mais um cílio para formar os 3. Do outro lado, da mesma forma, faz um arco e vai puxando aqui do lado, depois puxa mais um cílio e depois mais outro. Isso aqui é opcional, mas eu acho que fica bem charmoso o olhinho da boneca feito dessa forma, mas é só uma sugestão. Se você não quiser fazer assim, tá tudo bem. Faz só a bolinha mesmo, que dá certo, tá? Bom, agora é só puxar um risquinho meio inclinado. Aqui também, para ser a sobrancelha. Nada difícil. Ó, só um risco mesmo. E tá prontinho aqui o risco do olho, nariz, boca e sobrancelha. Adiantei e passei o blush, é opcional também. E agora, gente, vamos preencher com a tinta preta. Agora, com a tinta de tecido, na cor preta, eu vou preencher todo esse espaço aqui do olho. Pode usar um pincel fininho ou boleador para espalhar aqui nesses cantos. Agora, a gente vai usar um boleador para poder fazer o brilho no olho da boneca. Se não tiver o boleador ou não quiser investir nisso agora, não tem problema. Você pega a pontinha de um palito de dente, enfim, e vai molhar na tinta de tecido branca para fazer esse detalhe, ó. Simples assim. Uma bolinha no cantinho superior, outra aqui embaixo, ó. Bom, aqui o corpinho já tá pronto e nos pés eu fiz esse detalhe usando um molde em forma de coração, que também vai estar disponível para vocês. Passei um pouco de blush nos pés, depois risquei usando o molde e preenchi todo o espaço pintando com tinta de tecido branca. É um detalhe opcional, mas eu achei que ficou bem bonitinho. Então, se quiser fazer, fica à vontade, porque o molde vai estar disponível também, tá bom? Agora, eu vou deixar secando aqui um pouco mais esse coração. E vamos ao passo a passo do vestido. Depois, a gente faz a aplicação do cabelinho dela. Para fazer o vestido, também é muito simples. Você vai precisar dobrar o tecido. Tô usando tricoline 100% algodão. Coloquei direito com direito. E depois, posicionei o molde, tá? Coloquei o molde, depois eu risquei. E depois iniciei uma costura aqui com retrocesso, seguindo em cima do risco, e fui fazendo essa costura até chegar
aqui do outro lado. Deixei essa abertura para desvirar, já tá costurado. E agora, antes de desvirar, você vai fazer uns piques nesses cantinhos, ó. Aqui também. Vai fazer piques também nas partes arredondadas. Se tiver aquela tesoura de picote, vai facilitar. Se não tiver, não tem problema, faz com a tesoura comum mesmo, que dá certo. Ó. E agora, é só fazer isso aqui, tá? Porque quando desvirar e for passar o ferro, esses cantinhos não vão ficar repuxando. Por isso que a gente faz esses piques nos cantos arredondados. Com muito cuidado para não cortar a costura. Agora sim, eu vou passar o ferro para apagar a marca da caneta fantasminha. Vou desvirar, passar novamente o ferro para deixar isso tudo bem arrumadinho para a gente começar a montar a parte de baixo do vestido. Já desvirei o busto, passei o ferro, fica assim. E agora eu vou reservar para a gente poder costurar alguns detalhes na parte de baixo. Aqui eu cortei uma faixa de tecido medindo 50 centímetros por 11, tá? E agora, a gente vai virar e fazer uma dobrinha aqui na parte de cima, de uma ponta a outra, e depois fazer um acabamento com zigue-zague. Bom, agora que eu já fiz o zigue-zague aqui na parte de cima, eu vou dobrar 2 vezes aqui do lado, para fazer o acabamento, e já vou dobrando aqui a parte de baixo também, tá? Então, usa alfinetes para facilitar. E aqui embaixo já vai dobrando para fazer o acabamento também, na barrinha do vestido. Olha só, vou fazer a costura aqui e já vou passando até o final. Quando chegar aqui desse lado, faço a mesma coisa, já vou dobrando 2 vezes e as laterais já ficam com acabamento. Bom, agora que já finalizei a costura, olha só, costurei as laterais e a parte de baixo de uma vez. O próximo passo é fazer uma costura aqui mesmo no lado esquerdo do tecido, bem aqui próximo do zigue-zague que foi feito na parte de cima. Nós vamos fazer uma costura com um ponto bem grande da máquina, então aumenta, coloca no ponto reto e aqui vamos começar uma costura sem dar retrocesso, tá, gente? Não precisa, porque as linhas precisam estar frouxas para a gente poder franzir essa parte de cima. Então, faça a costura depois da dobrinha aqui do tecido na lateral. Não começa a costura aqui, tá? Começa aqui, nessa parte, e vai seguindo até a outra ponta. Faça isso 2 vezes de preferência, tá bom? Então, faz uma costurinha com ponto bem grande de uma ponta a outra e faz outra embaixo para depois a gente franzir. Eu vou para a máquina e volto já já para mostrar para vocês. Já fiz as costuras, olha só, uma paralela à outra com um ponto grande, e agora é só puxar os 2 fios aqui de trás e franzir essa faixa de tecido, puxando com muito cuidado, tá? Vai franzindo tudo isso aqui até ficar na mesma medida do busto. Então, tem que encaixar certinho aqui na parte de baixo do busto. Então, eu vou distribuir isso daqui bem para ficar na mesma medida. Ao finalizar,
esse processo aqui, franzindo o tecido, é só dar uns nós nas pontas para não desmanchar e depois a gente alfineta para poder fazer a costura. Ó, vou franzindo. Se franzir demais não tem problema, é só ir folgando até ficar na mesma medida aqui, tá? Depois que franzir, olha só, ainda precisa puxar mais um pouco. Agora sim, tá na mesma medida. Agora que já franzi, vou dar os nós nessas linhas, nas pontas, e vou fazer isso aqui, ó. Deixar bem alinhado, coloca o tecido direito com direito do busto. Vou alfinetar de uma ponta a outra e passar uma costura com retrocesso no começo e no final, tá bom? Então, é isso. Depois que fizer essa costura, aí sim a gente pode desmanchar essas duas que fizemos com um ponto bem grande, tá bom? Então, ó, vou alfinetar tudo e depois faço uma costura com retrocesso no começo e no final. Prontinho, já finalizei a costura aqui e depois desmanchei aquelas duas que fizemos para franzir. E olha só, fica assim, tá? Tudo franzidinho, bem costurado. E agora eu vou colocar botões aqui na parte das alças. Vai ser um botão decorativo, ou seja, isso daqui não vai abrir. Agora, se você quiser fazer com abertura, né, de casinha para botão, pode fazer na sua máquina. Aqui eu vou só dar uns pontinhos e vou deixar para fechar a parte de trás do vestido usando o botão de pressão de plástico e o alicate, tá bom? Já tem vídeo aqui no canal ensinando como usar o alicate e aplicar o botão de pressão, tá na playlist de dicas. E esse vestidinho eu quero fazer dessa forma, mas se não tiver o alicate, abre casinha de botão tanto nas alças como aqui atrás, que dá super certo. Ok, meninas, agora que eu já costurei os botões, deixando aqui de forma decorativa, não abre nas alças, aqui atrás eu já apliquei os botões de pressão de plástico. Mais uma vez, eu vou avisar para vocês que na playlist de dicas tem um vídeo explicando como aplicar e no vídeo também tem na descrição o link para quem quiser adquirir comprando pela Shopee, tá bom? Agora é só fechar e reservar. Sobre a calcinha, olha só, aqui eu tenho uma calcinha bem pequena, feita com um molde PP, vai estar disponível aqui para vocês, porém eu não vou mostrar o passo a passo, porque já tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer calcinha para boneca. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não assistiu, e quando você clicar no vídeo para assistir, você vai notar que na descrição vai ter lá outros moldes, né, no tamanho P, tamanho M, G. Então, vocês vão ter a oportunidade de baixar todos eles, imprimir, para ter aí moldes para fazer calcinhas em vários tamanhos, tá bom? E não importa o tamanho da calcinha, o processo de costura é o mesmo, tá bom, gente? Então, essa daqui eu fiz com molde PP, mas o passo a passo é o mesmo para fazer calcinhas em outros tamanhos, tá bom? Então, aqui eu já vou colocar a calcinha dela. E agora vamos ao passo a passo dos cabelos. Bom, meninas, para fazer o cabelo é muito simples. Aqui eu tô usando lã, você usa lã na cor que quiser. E aqui eu fiz 3 mechas. Cada mecha dessa mede 28 centímetros e possui 30 fios, tá bom? Então, foram 30 fios para cada mecha e a medida é de 28 centímetros. Essa quantidade aqui de fios
pode ser alterada, tá, gente? Vocês fazem com a quantidade de fios que vocês quiserem. Eu tô passando aqui essas informações para que vocês possam ter oportunidade de fazer da mesma forma. Caso não queira, é só diminuir o número de fios se você não quiser um cabelo muito volumoso. Você pode também fazer com uma medida menor, se não quiser nesse comprimento, tá bom? E lembrando que quanto mais fios você pôr nas mechas, mais volumoso vai ficar. Então isso daí é bem relativo, você pode fazer com as medidas e com a quantidade de fios que você achar necessário para a cabeça da sua boneca, tá bom? Mais do que isso, eu não aconselho, eu acho que essa quantidade é suficiente para a cabecinha dela. E agora, vamos começar a costurar. Primeiro, a gente vai dar uns pontinhos aqui no meio das mechas. A gente posiciona cada uma. Aqui no topo, põe a terceira e pega a agulha, coloca o fio da lã, dá um nozinho na ponta e começa a dar uns pontinhos prendendo aqui no meio de cada mecha, tá? Depois, a gente vai utilizar cola de silicone quente para poder fazer a colagem aqui nas laterais e amarrar os cabelos depois, tá bom? Então, vamos começar aqui dando uns pontinhos, tudo muito simples, não tem segredo. Olha só, eu vou entrar aqui, saio na parte da nuca aqui. E vamos já dando os primeiros pontinhos para prender a mecha que fica aqui embaixo. Aí, agora eu vou sair aqui, mais em cima. Aperto e já prendi a primeira. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a segunda. E assim sucessivamente. Não tem segredo, tá, gente? Qualquer iniciante consegue fazer isso aqui, é só ter paciência e seguir os passos que eu estou ensinando. Ó, apertei, já tá presa a segunda mecha, e agora vamos para a mecha que fica no topo. Simples assim, nada de difícil, não é um penteado complicado, é bem básico. Agora é só arrematar a costura. E pode deixar a ponta soltinha, porque depois a gente amarra junto com os outros fios e não tem problema. Pronto. Agora que já tá tudo costurado, a gente vai começar a colar as laterais. A mecha que ficou aqui em cima, a gente reserva para deixar por último. Então, vamos começar colando a segunda e a terceira. Passa a cola aqui em toda a lateral e depois é só pressionar. Já passei cola, agora eu vou espalhar os fios dessa forma e já vou escondendo aqui o acabamento daquela costura do pescoço na cabeça. Olha, pressiona e já colou. Agora, a gente faz a mesma coisa do outro lado. Primeiro cola as laterais e deixa a última aqui para colar depois. Já passei a cola e agora vou espalhar os fios da mesma forma que eu fiz no outro lado.
Agora nós vamos colar aqui a última, fazendo o acabamento nas laterais. Então, é só passar um pouquinho de cola aqui e aqui. Passei cola aqui no lado, ó. Agora eu vou jogar aqui os fios e pressionar para colar bem essa lã. Prontinho. Esse lado já pode amarrar, dando um nó usando o próprio fio da lã, tá bom? E aqui do outro lado faço a mesma coisa. Passo cola e depois vou ajeitando aqui na frente para poder amarrar depois. Prontinho, meninas, depois de amarrar, eu aparei as pontas e colei lacinhos feitos de fita. Coloquei também um aqui na frente do vestido e esse é o resultado. E olha só que graça, que colorido tá aqui o meu ateliê com essas bonequinhas. Muito fofas, eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí no seu ateliê, porque, enfim, tudo que tem cor, tudo que é feito com muito carinho, chama a atenção e eu tenho certeza que as suas clientes vão amar essas opções. Fica até difícil de escolher, né? Eu mesma me apaixonei por todas elas e, enfim, eu desejo sucesso a vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para quem estiver iniciando. São bonecas que não são difíceis de fazer, porém exigem um certo cuidado, paciência, mas dá sim para fazer essas bonecas várias numa mesma semana para você poder vender aí em feiras de artesanato ou então divulgar nas suas redes sociais. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui, tá bom? Então eu espero vocês, sigam também lá no Instagram, @NaraAtelier de Bonecas. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijão e tchau, tchau!